Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, usando esse livro, esse exemplar da Patrística, o quarto volume da Patrística, Santo Irineu de Lyon, contra as heresias, eu vou mostrar o que é a ideia proposta pelo tema desse vídeo, a atitude dos hereges. Quem foi Santo Irineu de Lyon? Vamos ver um pouco da história de Santo Irineu, para que a gente possa compreender quem foi esse homem e como ele nos ensina a identificar o herege, que quer distorcer a verdade da fé da igreja em seus dois aspectos principais: a Sagrada Tradição, em primeiro lugar, e a Sagrada Escritura, sendo aí sustentada e defendida pelo magistério da igreja, e aqui na pessoa de Santo Irineu. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem foi Santo Irineu? Vamos conhecer um pouco da sua história, aqui nesse exemplar da Patrística, o quarto exemplar da Patrística, Irineu de Lyon contra as heresias. E aqui na introdução conta-se um pouco da história de Santo Irineu. Poucas, mais significativas são as informações que se possui sobre Santo Irineu. No 17º ano do imperador romano Antonino Vero, 177 d.C., inúmeros cristãos passaram a ser aprisionados em Lyon e Viena, na Galácia, em decorrência de perseguição religiosa. Ao mesmo tempo, na Frígia, surgia os montanistas, seguidores de Montano. Depois você pode fazer uma pesquisa quem são os montanistas. Pregando iminente retorno de Cristo. Então eles pregavam o iminente retorno de Cristo. Eles logo passaram a gozar de grande fama por causa das maravilhas de seus múltiplos carismas e falsas profecias. Então eles evidenciavam os carismas e faziam falsas profecias. Contudo, tais profetas passaram a inquietar a igreja espalhada por todo o império. Os cristãos prisioneiros em Lyon, dissentindo de tais profetas, escreveram cartas aos irmãos da Ásia e da Frígia e a Eleutério, bispo de Roma, visando especificamente pacificar a igreja. Então, os irmãos de Lyon começaram a escrever cartas a igrejas, aos irmãos da igreja da Ásia, da Frígia e, em especial, ao bispo de Roma, ou seja, ao Papa Eleutério. Estes mártires, que sofreram a perseguição e o martírio, recomendaram Irineu ao bispo de Roma e o elogiaram, dizendo: novamente, te desejamos toda felicidade em Deus e que ela permaneça sempre contigo, Pai Eleutério. Pai, Papa, Eleutério. Demos esta missão a Irineu, irmão nosso e companheiro, de levar-te estas cartas. Então, Santo Irineu foi quem levou a carta dos irmãos da Ásia para o Papa em Roma. Dignar-te recebê-lo como zeloso observador do testamento de Cristo. Se pensássemos que a posição de alguém é a que o torna justo, imediatamente queremos te apresentá-lo como sacerdote da igreja, como de fato ele o é. Então, se a posição de alguém pode apresentar essa pessoa como uma pessoa justa, de confiança, digna de confiança, queremos te apresentar Irineu como como um sacerdote, como bispo, como bispo não, como padre da igreja,
Tal missão é o único fato datável de sua vida. Todos os outros são os mais possíveis. Costuma-se localizar seu nascimento em torno de 140. Então, Santo Irineu nasceu por volta do ano 140 em Esmirna, na Ásia, a atual Turquia. Ainda criança, em Esmirna, frequentou o velho bispo Policarpo. Então, Policarpo, que era amigo de São João, né? Santo Irineu, ainda criança, visitou, né? Ouviu as pregações de São Policarpo, né? São Policarpo, martirizado em 156, que por sua vez fora discípulo do apóstolo João, o que confere a Irineu o título de Vir Apostólicos, ou seja, que viu, né, pessoalmente aqueles que foram os sucessores dos apóstolos, né? Na Ásia Menor, Irineu conheceu São Policarpo. Eu te poderia dizer, escreve ele a Florino, ex-condiscípulo de Policarpo, que apostataria tornando-se valentiniano, ou seja, um ex-condiscípulo de Policarpo, que apostataria tornando-se valentiniano. Então, o que era um valentiniano, né? Era um seguidor de Valentim, né? Valentino, né? Que era um gnóstico, né? Mestre gnóstico. Qual o lugar onde o beato Policarpo costumava sentar-se para falar-nos e como entrava os argumentos? Que tipo de vida tinha? Qual o aspecto de sua pessoa? Os discursos que fazia ao povo, como nos discorria sobre os colóquios íntimos que tinha com São João e com os outros que haviam visto no Senhor, o Senhor, seus milagres e sua doutrina. Tudo isto Policarpo aprendeu com testemunhas oculares do Verbo da vida e o anunciava em plena harmonia com as sagradas Escrituras. Então veja, Santo Irineu conheceu São Policarpo, que era discípulo de São João e que conheceu também não somente São João, mas outros apóstolos, e que constantemente Santo Irineu ouvia São Policarpo colocando de maneira extraordinária tudo aquilo que ele ouviu de São João a respeito dos milagres do Verbo eterno, ou seja, a respeito dos milagres de Jesus, né? Então, depois disso tudo, tendo voltado para Roma, né, Santo Irineu tendo voltado para Roma, foi eleito pelo povo bispo de Leão, sucedendo a São Potino, que morrera por maus tratos na prisão, né, por conta das perseguições religiosas, aos 90 anos de idade. Entre os anos 180 e 198, escreveu duas obras atualmente conhecidas. Interveio decisivamente em diversas controvérsias eclesiásticas, cujas mais célebre foi a grande polêmica sobre a data da Páscoa, que opôs as igrejas da Ásia Menor às outras igrejas do Ocidente, lideradas pelo Papa Vítor, 189 a 199. Então, Santo Irineu também participou da polêmica de uma discussão, né, se celebrava a Páscoa, qual data se celebrava, se na data que os judeus sempre celebraram, se na data que as igrejas do Ocidente celebravam, né? Do Ocidente não, do Oriente celebrava. Então ficou aquela polêmica, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas Santo Irineu participou diretamente disso. Outro fato que não se tem data nem firmeza de como aconteceu foi a morte de Santo Irineu, o seu martírio. Nada se sabe, né, com certeza a respeito de sua morte. Uma tradição tárdia que remonta a São Jerônimo e ao pseudo Justino afirma ter sido martirizado por heréticos depois do ano 200.
Então, alguns hereges, né, que não suportaram o que Santo Irineu combatia, né, não suportando a eloquência, né, a maneira que Santo Irineu combatia as heresias, acabaram martirizando, né? Depois do ano 200, com certeza, aí tendo ele cerca de 70 anos de idade. Outra tradição afirma ter morrido num massacre geral de cristãos lionenses sob Sétimo Severo, pelo ano 202. A igreja o venera como mártir, celebrando a memória no dia 28 de junho. Né? Então, provavelmente Santo Irineu foi morto ou nesse grande massacre, né? Governado e ordenado por Sétimo Severo, ou também pode ter sido morto pelos heréticos, né? Pelos hereges que o odiavam. Por que o odiavam? Porque, todavia, seu mérito histórico maior foi ter identificado, estudado e refutado radicalmente o gnosticismo, e com isto estabeleceram-se bases e princípios gerais para combater todas as heresias na igreja. Então, Santo Irineu foi aquele que teve, por Deus, a graça de ser o criador, né, podemos assim dizer, de uma maneira direta de combater as heresias, né? Então, provavelmente tenha sido por isso que ele foi morto. E eu queria que a gente pudesse ir agora ao que eu tinha falado a respeito, né? Depois de termos conhecido Santo Irineu, podermos falar a respeito daquilo que Santo Irineu identificou como a atitude dos hereges, né? Qual foi a atitude, né, de Santo Irineu para descobrir o que os hereges sabem fazer em especial, né? Primeiro, Santo Irineu começou a defender a tradição apostólica, né, que para Santo Irineu estava acima das Escrituras, porque a tradição apostólica é a pregação viva, né, de viva voz dos apóstolos, e as Escrituras é apenas porção desta pregação, né? Então vamos ver a tradição apostólica no terceiro livro, né, o volume Contra as Heresias de Santo Irineu, terceiro livro, no capítulo 1. A tradição apostólica, origem apostólica da tradição. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, né? Que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A igreja é sustentáculo e coluna da verdade. Então, Santo Irineu está dizendo que não foi por mais ninguém, nem por ninguém mais que os evangelistas, que os apóstolos, que anunciaram Jesus, mas que depois, por vontade de Deus, escreveram porções daquilo que eles tinham anunciado. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita. O que é a gnose perfeita? Porque existia, né, aqui nesse tempo de Santo Irineu, os gnósticos, né? O gnosticismo, que se chamavam pneumáticos, ou seja, aqueles que um grupo seleto, um grupo separado, que tinha recebido uma revelação, né, do conhecimento, uma gnose que levava à salvação. E por isso ele usa a mesma expressão, né? Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, porque depois da ressurreição de nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos de força do alto pela vinda do Espírito Santo. Então, os gnósticos começavam a contradizer os apóstolos, como se eles fossem superiores aos apóstolos. E Santo Irineu diz que eles, né, os apóstolos, não pregaram senão depois de terem sido revestidos
de uma gnose, de um conhecimento perfeito dado pelo Espírito Santo em Pentecostes, como afirma aqui, né? Aí continua dizendo: foram repletos de todos os dons e possuíram um conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Então todos os apóstolos e cada um deles, né, inclusive o apóstolo Paulo, que, como diz o próprio Paulo, é um abortivo, né, um filho abortivo, ou seja, que surgiu de maneira diferente, distinta, né, que nasceu, né, de maneira distinta daquilo que foi os apóstolos escolhidos pelo próprio Cristo, né, ali quando chamava um por um dentre os seus discípulos. Assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Então, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, Mateus publicou na comunidade judaica onde ele vivia, na língua dos judeus, o evangelho, as palavras, os ensinamentos, a vida de Jesus. Depois da morte deles, também Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Então veja, Pedro não escreveu o evangelho, o apóstolo São Pedro não escreveu um evangelho, mas o seu discípulo Marcos, que o acompanhava e que o escutava, coloca por escrito aquilo que São Pedro pregou. Então veja que Santo Irineu vai dando ênfase ao que é a tradição, porque quando se fala de tradição apostólica, nos dias atuais, principalmente no meio protestante, eles vêm falar de uma tradição popular, de costumes, né, de manifestações populares de fé, como por exemplo, podemos dizer, alguns costumes de certa região, de certa comunidade cristã. Mas o que se fala de tradição apostólica é aquilo que foi transmitido de maneira ininterrupta pelos sucessores dos apóstolos, que foi anunciada, que foi preservada, que foi guardada. Por quê? Porque a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Que verdade? Jesus Cristo, que foi anunciada primeiramente de viva voz e depois anunciado por escrito, como nós podemos ver, por necessidade da comunidade judaica ter um relato da vida de Jesus na sua língua, Mateus o escreve, por necessidade de outros terem, né, como por exemplo Marcos escreve, né, para os gentios. Por isso lá no final do Evangelho, Marcos 16, 6, se eu não estou enganado, Marcos diz que todo aquele que crê, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Por quê? Porque aí Marcos estava escrevendo para os gentios, e os gentios ouvia a pregação. Diferente de São Mateus, que escreveu para uma comunidade judia, que já tinha conhecimento de como se dava a aliança com o povo, com o Deus verdadeiro e trino. Assim como se fazia com a circuncisão na antiga aliança, São Mateus deixa muito claro como se deve fazer, por meio do batismo, a nova circuncisão na comunidade judaica que abraçou a fé, né? E por isso lá em Mateus capítulo 19, versículo 28, se eu não estou enganado, ele diz, ide por todo mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, como se fosse a circuncisão, fazendo primeiro a aliança por meio do batismo. Isso pode ser em adultos ou em criança, e aí fica claro, fazendo com que todos, sem exceções, adultos e crianças, se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, fazendo o que era feito na antiga aliança,
ensinando-os a observar tudo aquilo que eu vos escrevi, vos anunciei, né? Aí, por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. Por quem? Por Paulo. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou em seu evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Então, os 4 evangelistas primeiro pregaram e depois escreveram. Por isso, Santo Irineu vai defendendo de maneira categórica a tradição apostólica. E isso deixava os gnósticos loucos, né? Os hereges ficavam malucos. E as atitudes dos hereges era fazer o que Santo Irineu vai descrever um pouco mais à frente. Continuando, capítulo 1, versículo 2, eles todos nos transmitiram que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. E se alguém não acredita neles, despreza os que tiveram parte com o Senhor, despreza ao mesmo tempo o próprio Senhor, como também despreza o Pai. E ele mesmo condena-se ao resistir e opor-se à própria salvação. E é isto que fazem todos os hereges. Ou seja, negar a tradição apostólica é negar Jesus Cristo. Negar Jesus Cristo é negar o Pai. Então, se você nega que a igreja possui a tradição apostólica, se você nega que a igreja guarda firme e vivamente o depósito da fé, você está negando Jesus Cristo e automaticamente você está negando o Pai. E assim se autocondena. É isso que Santo Irineu está dizendo a respeito dos hereges. Assim você se autocondena. E veja, Irineu escancara qual é a atitude dos hereges. A atitude dos hereges, capítulo 2, versículo 1, né, do livro 3 do volume Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido. Então veja, o herege, isso acontece hoje, minha gente. É incrível como isso acontece ainda hoje, por incrível que pareça. Veja, quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, então quando um católico pega as Escrituras e começa a argumentar contra o herege, quando ele é vencido por esses argumentos que foram tirados das Escrituras, retorcem e acusam contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido. Aí começa a dizer, olhe, você pode ser até religioso, mas você não é crente. Olha, isso aí que você ensina é doutrina de homem, isso não está nas Escrituras. Ou seja, está nas Escrituras, está sendo mostrado e provado pelas Escrituras, mas ao mesmo tempo a pessoa começa, o herege começa a dizer que não está na Escritura, ou se é tirado da Escritura, é distorcido, né? Então ele diz corrompido, que não tem, veja, é texto corrompido que não tem a autoridade, que serve de expressões equivocadas e que não podem encontrar a verdade nele os que desconhecem a tradição. Então, veja, é o que acontece hoje, por incrível que pareça. Os hereges, eles pegam, por exemplo, Santo Agostinho, aí pega os escritos de Santo Agostinho e usam de maneira errônea e distorcida contra aquilo que Santo Agostinho mesmo quis falar a respeito das Escrituras e como verdade de fé da igreja. Então eles pegam aquilo que Santo Agostinho diz, distorce para dizer que aquilo que foi dito por nós católicos foi distorcido e não tem verdade de fé na Escritura.
Por exemplo, eles tomam Santo Agostinho. Por exemplo, se pega Santo Agostinho a respeito da graça, por exemplo, aí começa a dizer que Santo Agostinho era a favor da salvação somente pela graça. Começa a dizer, ou melhor, começa a dizer que Santo Agostinho é defensor da salvação somente pela fé, melhor dizendo. Começa a dizer que Santo Agostinho é a favor da predestinação dupla ensinada por Calvino e pelos calvinistas, de que uma porção, né, como aqui diz os hereges gnósticos, uma porçãozinha, né, que recebeu a gnose perfeita, que foi escolhido, será salvo, e uma outra grande porção ele mesmo lançará no inferno, porque afinal de contas ele escolheu, como diz os gnósticos, um pequeno grupo seleto para receber a verdadeira gnose, e vão deturpando, né? Então, se nós católicos usamos a Escritura para defender a doutrina da igreja, eles dizem que é texto corrompido e de interpretação distorcida e que não se encontra na Bíblia aquilo que nós estamos dizendo, como por exemplo a doutrina sobre o purgatório, né? A doutrina sobre a Imaculada Conceição de Maria, a doutrina sobre a Eucaristia, a doutrina sobre a igreja como a única igreja e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando se usa a Escritura, o herege diz que nós estamos distorcendo a Escritura e fazendo interpretações pessoais, né, e interpretações de homem para sustentar falsos ensinamentos, né, doutrinas de homem, como eles dizem. E Santo Irineu combate isso. E veja o que eles dizem aqui, né? Dizem eles: a verdade não foi transmitida por escrito, mas por viva voz. Então veja, eles começam a dizer, se os gnósticos diziam que a verdade não estava escrita, porque quando se provava pelas escrituras que eles estavam errados, eles diziam que a verdade não tinha sido escrita, mas tinha sido pregada e anunciada de viva voz. O que levou Paulo a dizer: é a sabedoria que pregamos entre os perfeitos, não porém uma sabedoria deste século. E cada um deles diz que esta sabedoria que ele descobriu, ou melhor, inventou. E assim se torna normal que a verdade se encontre ora em Valentim, que era um dos mestres gnósticos, ora em Marcião, ora em Cerinto e depois em Basílides, ou em algum outro contendente, sem nunca ter podido afirmar nada acerca da salvação. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra da verdade, não cora de vergonha ao pregar a si mesmo. Então veja, eles distorciam as Sagradas Escrituras quando lhe era conveniente e negavam até mesmo as Sagradas Escrituras, como também distorcia a Sagrada Tradição quando lhe eram conveniente. Essa é a atitude dos hereges atual, meus irmãos. Essa é a atitude dos hereges dos dias que nós estamos vivendo. Ele continua dizendo, né? Santo Irineu vai dizendo: e quando por sua vez os levamos à tradição, veja, Santo Irineu falava que quando eles eram levados às Escrituras, eles distorciam as Escrituras. E ele diz: e quando nós os levamos à tradição, que vem dos apóstolos, como Santo Irineu mostrou como era a tradição vinda dos apóstolos, e que, conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõem à tradição. Então veja, eles, quando é apresentado a argumentação mediante as Escrituras, eles negam que as Escrituras estejam dizendo aquilo que está sendo dito, porque é texto distorcido, dizendo que não há verdade ali porque são ensinamentos dos homens, interpretações distorcidas.
E quando, por sua vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas, e aqui não é que são muitas igrejas, é uma só igreja, mas várias dioceses, certo? Santo Irineu não está falando de igrejas distintas, ele está falando da igreja universal, que está sendo, em cada igreja particular, em cada diocese, preservada a tradição apostólica, né? Pela sucessão dos presbíteros, guardada pelos presbíteros, então se opõe à tradição, dizendo que, sendo eles mais sábios do que os presbíteros, não somente, mas até dos apóstolos, foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade. Então, meu irmão, você consegue perceber a gravidade disso? Se nós usamos a Escritura, eles nos acusam de distorcer as Escrituras e de fazer interpretações privadas para defender doutrinas ensinadas por homens. É assim que os gnósticos faziam. E quando se apresenta a tradição apostólica, eles começam a dizer que são superiores aos presbíteros, aos bispos e até mesmo aos apóstolos que passaram a sucessão apostólica, né, aos que viriam substituí-los mais à frente. E ele diz, com efeito, os apóstolos teriam introduzido, junto com as palavras do Salvador, as prescrições da lei, e não somente os apóstolos, mas também o próprio Senhor teria pronunciado palavras provindas, ora do demiurgo, ora do intermediário, ora da potência suprema. Então veja, eles começam a dizer que não somente os apóstolos começaram a colocar palavras, entre aspas, na boca de Deus, como também Jesus, o Filho Eterno, também começou a dizer coisas que não era próprio de Deus e que ora procedia do demiurgo e que ora era intermediário da potência suprema. Como se Jesus e os apóstolos estivessem falando coisas sem nexos. É assim que o herege age para com a verdade. Relativiza a verdade. O herege vai sempre relativizar a verdade. Por incrível que pareça, né? Quanto a eles, conheceriam, né, ou seja, os hereges, conheceriam o mistério escondido, sem a mínima dúvida, sem contaminação e confusão. Olha, os gnósticos acusavam Jesus e os apóstolos de terem corrompido aquilo que o Pai queria revelar. E eles, olha, eles, Valentino e os demais, eram detentores de uma verdade pura, sem mancha. Ora, esta é a maneira mais desavergonhada de blasfêmia contra o seu Criador. A criatura se colocar acima do Criador. É o que nós vemos hoje, meus irmãos. Tem gente dizendo em nome de Jesus o que Jesus não disse. Tem um vídeo aí na internet, que se você procurar você vai encontrar, de um bispo, né? Um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, um pastor, é um bispo, não sei, dizendo que tentou expulsar um demônio em nome de Jesus, mas mesmo assim o demônio não foi expulso. O demônio não foi expulso. E ele foi e disse, sai agora. Usou o nome dele, pastor ou bispo lá, e disse que na mesma hora o demônio saiu. Uma blasfêmia envergonhadora, né? E para concluir ele diz, acontece com isso
que já não concordam nem com as Escrituras, nem com a tradição. Então, não concordam nem com a tradição apostólica e nem com as Escrituras. Se você argumenta com as Escrituras, ele diz que você distorce. Aí automaticamente já não concorda com as Escrituras. Se você argumenta com a tradição, automaticamente eles discordam da tradição, se dizendo ser superiores à tradição, porque são iluminados pela palavra. São iluminados pelo Espírito Santo. E já negam a tradição. Essa é a atitude clássica dos hereges. E veja o que Santo Irineu diz. Nossa batalha, caríssimo, é contra estes que, escorregadios como serpente, tentam se esguiar de todos os lados. Por isso, de todos os lados lhes devemos resistir na esperança de poder trazer de volta a verdade a alguns deles, refutados e confundidos. De fato, se é difícil que uma alma tomada pelo erro mude de opinião, contudo, não é completamente impossível que possa evitar o erro quando se lhe apresenta a verdade. Então, Santo Irineu está dizendo, olha, o que nós queremos nessa apologética, nessa disputa, nesse debate contra os hereges, não é condená-los, mas é, se possível, trazê-los à verdade, apresentando a verdade da fé e com a apresentação da verdade da fé, trazer, se possível, eles à verdade. Só que Santo Irineu diz que eles são como serpentes escorregadias, né? Aqui no Nordeste existe um animal que é como se fosse uma cobra, uma serpente, que é conhecido como mussu, né? Mussu é como se fosse é uma espécie de peixe, mas como se fosse uma enguia, né? Como se fosse uma serpente que vive dentro da lama. E ele é terrível de ser fisgado. Se nós não conseguirmos pegá-lo por um anzol, para pegar com a mão é impossível. Você pega aqui, ele sai por aqui. Você pega, ele sai por baixo. Ele é extremamente escorregadio, né? Assim são os hereges. Quando você tenta pegá-lo com as Sagradas Escrituras, ele foge e vai para a tradição. Começa a usar os padres da igreja de maneira distorcida para tentar arrumar argumento para defender as suas teses. Quando você o pega com a sagrada tradição, eles excluem, eles negam a tradição, trazendo somente para o sola scriptura. É assim que fazem os hereges. Se você traz a Bíblia, eles dizem que você distorceu. Se você traz a tradição, ele diz que só vale o sola scriptura. Que Deus nos defenda dos hereges e que Deus nos ajude a fazer com que os hereges cheguem à verdade. Santo Irineu de Lyon, Marte, rogai por nós. Não se esqueça, dá uma curtida no vídeo se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, não tem problema. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo com teus amigos e vamos ajudar a evangelizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.